Sejam muito bem-vindos ao podcast do Colégio Ofélia Fonseca sobre como está sendo a rotina das pessoas na quarentena. Olá, aqui é a Isabel da turma de Mídias do Ofélia e eu vou entrevistar minha mãe Fátima, que trabalha no meio jurídico, sobre como a pandemia influenciou em seu trabalho. Qual mudança mais te afetou em relação ao seu trabalho? A maior mudança foi a falta de contato com as pessoas, que praticamente não, hoje é só virtual, né? A gente ou via telefone, ou e-mail, ou através de reuniões virtuais. As 3 primeiras semanas foram bastante desgastantes, porque nós ainda não tínhamos meios eletrônicos para fazer os contatos necessários e até de suporte de trabalho. Após a 3ª semana, as pessoas foram se readaptando a esse novo momento, com resultados que eu considero positivos pelo o curto espaço de tempo em que as coisas começaram a ser desenvolvidas. A sua carga horária de trabalho continua a mesma? Tá maior? Às vezes até mais. Pelo fato de você estar trabalhando em casa, você acaba perdendo um pouco até essa dinâmica de horário, né? Eu sinto falta de ter assim, um horário específico, de estar no local de trabalho. E até porque eu acho que a discussão virtual nem sempre tem o mesmo rendimento. Eu não gostaria de trabalhar só home office. Agora eu vou entrevistar a Fernanda, aluna do 1º ano do ensino médio da Ofélia. Como tem sido o seu estudo em casa? O estudo em casa para mim tem sido complicado, porque é uma dinâmica totalmente diferente do qual eu estou acostumada, que é a aula presencial. Então, até eu me acostumar a me organizar, vai ser difícil. Como tem sido sua rotina em casa com a sua família? Aqui na minha casa a gente mantém uma rotina em relação à organização e limpeza, na qual quando a gente precisar sair, logicamente a gente usa máscara, e quando a gente chegar em casa a gente tira o tênis. Primeira coisa que faz quando chegar é lavar a mão, passar álcool gel e tirar as roupas que a gente saiu na rua. A flexibilidade da quarentena aqui no Brasil não é uma coisa boa. Desde o início do isolamento social já estava super flexível isso. E em questão da propagação do vírus e dos maus cuidados que a população tem, isso só vai piorar a situação do Brasil em número de mortes e casos de coronavírus. Como sabemos, o ensino público não dispõe de muitas ferramentas para a realização de atividades online. Nós entrevistaremos a professora Valéria Vieira de Oliveira, que trabalha na Escola Estadual Comendador Miguel Malui como professora de Geografia. E ela nos dirá um pouco da sua experiência nessa quarentena com os alunos de uma escola pública. Oi, tudo bem? Como foi feito esse planejamento e quais os problemas envolvidos? Para o público tão heterogêneo como é o público da escola pública, é necessário sim uma série de estratégias diferenciadas para atender minimamente essa população, né? Então, enquanto alguns estão acessando o Google Classroom e acompanhando as atividades propostas por ali, outros vão à escola e recebem o material impresso e as atividades já separadas para eles, né? Então, a escola tem feito esse planejamento em cima dessa realidade, que é justamente a dificuldade de atender esse público tão diverso. Você acredita que seu trabalho está sendo assimilado pelos alunos? O professor
professor, nesse momento, ele tem que entender que ele tem que mudar as estratégias para que o aluno possa assimilar esse conteúdo, esse material, né? Então, todo mundo está aprendendo, mas as estratégias, elas estão também se transformando para minimizar essa dificuldade, né? Então, eu acredito sim que alguns alunos estejam aproveitando esse momento para assistir vídeos, para usar outros veículos de informação dirigida, né? No dia a dia, você consegue administrar o seu trabalho estando em casa com várias distrações? Com relação à minha rotina de trabalho em casa, eu consigo sim me adaptar bem, eu consigo separar o meu tempo, né, as tarefas, concentrar. Eu tenho um cantinho reservado onde eu não tenho interrupções, né? Diferente, acho que em casa eu tenho menos interrupções do que na sala de aula. Na sala de aula de uma escola pública é uma loucura. Tem dia que tudo funciona, mas tem dia que é muito confuso. Então, eu consigo ter bastante tranquilidade nesse ambiente privado. Meu nome é Beatriz Borck, eu fiz 50 anos hoje e eu sou psicóloga. A dinâmica do meu trabalho mudou totalmente. Eu atendia no consultório, faço doutorado na PUC e faço atendimento no Hospital das Clínicas. Todos esses lugares, por conta de eu ser da saúde e poder fazer um trabalho à distância, eu deixei de frequentar todos os locais físicos e tenho feito atendimentos todos online. Eu entendo que muitas pessoas não possam cumprir o isolamento social por conta de tipos de trabalho, necessidades, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente vive num país onde as condições são absolutamente diferentes. Então, me sinto numa classe extremamente privilegiada. Eu pude ir para um lugar afastado de São Paulo, com uma boa internet, com um computador ou mesmo celular que eu posso usar para realizar o meu trabalho. E existem muitas pessoas que têm trabalhos no nosso país que não são possíveis de ser feitos à distância. Então é extremamente delicado para essas pessoas que também têm contas a pagar, têm família, têm às vezes pais idosos ou filhos. Existem muitas situações de violência doméstica que aumentou demais nesse período, cerca de 50%. E, além disso, existem pessoas que não têm casa ou que a casa é muito pequena para o número de pessoas. E isso tudo não é cuidado nem contemplado. Então, as diferenças sociais no nosso país são muito graves, muito graves. E com a pandemia, isso tem saltado cada vez mais aos nossos olhos. Então, é muito difícil exigir que essas pessoas façam a mesma coisa que as pessoas que têm uma casa razoavelmente grande, com espaço, com internet, e que possam fazer um trabalho à distância. Vou entrevistar Silvio Rodrigues, é advogado. Aí a pergunta é: você acha que o trabalho em home office é tão produtivo quanto no escritório? Não acho. Porque o ambiente e o material de consulta e trabalho no escritório te ajuda a produzir mais. São feitos para aquilo. Você se adapta trabalhando em casa. Não é o ambiente mais apropriado no meu caso, né? O volume de trabalho diminuiu com a pandemia? Não, meu não. A inadimplência que aumentou, né? Porque a economia parou, né? As pessoas não recebem e não pagam, né? Eu trabalho no financeiro de uma importadora e desde que começou a quarentena, eu comecei a trabalhar de casa. E por incrível que pareça, o meu trabalho aumentou muito. Vou explicar por quê. Por exemplo, muitos clientes começaram a fazer depósitos para não pagar juros de boletos, o que aumentou o meu trabalho, uma vez que tenho que identificar o extrato todo dia.
E o fato de eu estar em casa acaba que trabalhamos mais, não respeitamos a carga horária. Sempre falamos, vou terminar só mais isso, e quando olhamos no relógio, como foi o meu caso, já eram 8 da noite. Você acha que vai ser difícil se adequar novamente quando tudo isso voltar ao normal? Eu acho que sim, mesmo porque eu estando no escritório, é como eu te falei na pergunta anterior. Quando acaba o meu horário, eu vou embora. O que eu não terminei fica para o dia seguinte. Existe uma carga horária a ser cumprida, então se torna mais fácil e eu acho que é melhor voltar à rotina do que ficar em casa. E esse foi o podcast do Colégio Ofélia Fonseca e esperamos que todos tenham gostado.